Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e a gente vai dar continuidade à nossa aula do capítulo 7, ainda sobre Estados Unidos, né? Então hoje a gente vai falar um pouco a partir da crise de 2008 e aí todas as consequências que a crise teve e também um pouco de economia mundial. Tudo bem? Então capítulo 7, continuação do capítulo 7, Estados Unidos. Como eu disse, a gente vai começar a falar da grande recessão, que foi a crise de 2008, né? Então, a crise de 2008 é chamada de Grande Recessão e ela aconteceu por causa, né, da bolha do mercado imobiliário estadunidense. Como que aconteceu isso? Alguns bancos dos Estados Unidos, alguns bancos norte-americanos, eles começaram a ofertar empréstimos, crédito, para clientes que tinham um histórico de pagamento, que eles tinham um histórico de pagamento não muito bom, ou seja, clientes que não pagavam as suas dívidas. Esse crédito a gente chama de subprime, né? Então, essa oferta de crédito que os bancos dão para esses clientes que acabam não pagando as suas dívidas, ele é chamado de crédito subprime. E aí, com os suscetíveis calotes e com a desvalorização dos imóveis, né, os créditos eram usados principalmente para comprar novas residências, novas casas. Então, com calote, com o não pagamento dessas dívidas, isso acabou levando à falência vários bancos norte-americanos e isso vai acabar enfraquecendo a economia, porque se os bancos não têm dinheiro, né, os outros setores da economia não recebem dinheiro para se desenvolver também. Então, vai acabar quebrando vários bancos. Alguns bancos só vão ser salvos por causa do governo norte-americano que vai injetar bilhões e bilhões de dólares para salvar esses bancos, né? Então, a crise de 2008 ela vai demonstrar que os Estados Unidos ainda ocupam um papel importante, né, na economia mundial, porque a crise aconteceu lá, mas ela reverberou, né? Ela alcançou várias regiões do mundo, inclusive Brasil, Europa e Sudeste Asiático. Tudo bem? Deu para entender a grande recessão, crise de 2008? A gente também vai ver o crescimento de outras economias, né, além dos Estados Unidos. Então, a partir de 1970, outras economias, como o Japão e como alguns países da Europa, também vão começar a crescer, vão começar a se desenvolver. Lá no começo do século XX, a gente vai ter um outro grupo de países se desenvolvendo, que a gente chama dos emergentes. Né? Os emergentes eles são principalmente os BRICS, né, os países que fazem parte dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? O S é de África do Sul, porque a sigla está em inglês, então tá em South Africa, né? Então fica África do Sul. E aí o BRICS é esse grupo de países, não é um bloco econômico, o BRICS é um grupo de países emergentes. Esses países emergentes eles são muito importantes. Por quê? Eles têm 26,5% de toda a área do planeta Terra. Né? Então eles têm aí um quinto, mais de um quinto não, aliás, um quarto, mais de um quarto de toda a área do planeta Terra juntos, esses 5 países. Eles também têm 45,5% de toda a população do mundo, de toda a população mundial. Claro que Índia e China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, ajudam muito, mas eles têm quase 50% de toda a população do mundo. E 22,5% de todo o PIB do mundo. Então, de novo, quase um quarto de todo o PIB, de toda a movimentação financeira que acontece, estão nos 5 países do BRICS. Né? Então, é um grupo, não é um bloco, é um grupo heterogêneo, porque eles têm vantagens econômicas diferentes. A China tem uma vantagem, o Brasil tem outra, a Rússia tem outra, a África tem outra, a Índia tem outra. E também eles apresentam vários desafios ainda a serem enfrentados, diferentes também, não são totalmente iguais, são desafios um pouco diferentes. A China vai ser o grande destaque, né, porque a China hoje é a segunda maior economia do mundo. Tá? A China, a Índia também vem despontando, mas China e a Índia com certeza estão um pouquinho mais à frente do que os outros países. A Rússia ainda tem toda aquela importância por causa é, da União Soviética, né, da Guerra Fria, mas hoje a China desponta realmente para chegar e fazer frente aos Estados Unidos. E aí, pós-Guerra Fria, ou seja, de 45, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, até 91, que foi quando cai o Muro de Berlim e a União Soviética se dissolve, a gente vai ter esse reforço do domínio norte-americano, esse reforço do domínio dos Estados Unidos ao redor do mundo. Os Estados Unidos eles vão acabar sendo protagonistas de várias decisões geopolíticas ao redor do mundo. Algumas delas, né? Então, nos Estados Unidos que tem a sede da ONU, em Nova York, né? E aí os Estados Unidos ele é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que é um conselho que decide intervenções, que decide ações. Os Estados Unidos ele tem poderes de veto, ele vota sim, ele vota não. Se ele votar não, não acontece. Se ele votar sim, né? Dependendo dos outros também vai acontecer. Então a sede da ONU está nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também tem
poder de decisão na OMC e na OTAN. A OMC é a Organização do Comércio Mundial, né? E a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização militar de proteção dos países do Atlântico Norte, né? Os Estados Unidos participa de blocos econômicos importantes, como a PEC, que é um bloco econômico dos países do Pacífico, né? Os Estados Unidos também possui um exército mais bem equipado, não é o maior do mundo, mas é o mais bem equipado, inclusive com ogivas nucleares, né? O dólar americano, que é comercializado e é usado como principal moeda no mundo todo. A língua inglesa, né? A professora Cris com certeza fala com vocês isso. A língua inglesa hoje é um grande ativo no mundo todo. Você precisa falar de inglês, né? Principalmente se você busca uma profissão um pouco mais internacionalizada, né? Ou busca morar fora do país. O inglês é essencial hoje no mundo todo. Dominam a cultura, a indústria cultural, né? Então a maioria das coisas que a gente consome, ou seja filme, ou seja série, ou seja música, são de artistas, são de cantores norte-americanos. Então Hollywood é uma empresa, é uma indústria cultural que acaba exportando o seu produto para várias partes do mundo. E os Estados Unidos também difundem o seu modo de vida. A gente falou isso na aula passada, através, né, desse costume, desse modo de vida norte-americano, modo de vida americano, através do consumo de produtos, ou mesmo do consumo de alimentos, como aí a imagem do McDonald's, de fast food, né? Isso tudo veio dessa cultura norte-americana, da sociedade norte-americana. Mesmo com tudo isso, os Estados Unidos vai apresentar alguns problemas sociais, especialmente problemas voltados à população negra, que foi marginalizada e segregada ao longo de séculos, né? A população asiática também sofre muito dentro dos Estados Unidos. A população hispânica, né? Ou seja, da América Latina, e a população indígena, que foi dizimada, né, no período da colonização. Hoje existem alguns pequenos núcleos só indígenas nos Estados Unidos. Então, essas populações foram sempre marginalizadas, foram segregadas em seus territórios, né? E isso é um grande problema, porque a gente tem um país muito rico, mas um país também com esses problemas sociais, principalmente dessas populações marginalizadas. Tranquilo? A gente também vai falar da industrialização, um pouco de transporte do agronegócio dos Estados Unidos. A industrialização vai começar lá no século XVIII, na região nordeste dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos. Lembra que a gente falou dos Grandes Lagos, aquela região ao nordeste, próximo ao Canadá, que vai facilitar justamente o escoamento da produção industrial, né? Então vai começar lá no século XVIII, nos Grandes Lagos, principalmente com a indústria têxtil, né? A partir do século XIX, a gente vai ter uma expansão da indústria têxtil, principalmente para o sul do país. Lembra que o sul era escravagista? Então, ali no século XIX, a gente vai ter a abolição da escravatura e as indústrias vão começar a ir para o sul do país, buscando também um novo mercado consumidor. Já na segunda metade do século XIX, a gente tem a segunda revolução industrial, e aí a gente vai ter a criação do motor a combustão, do motor, né, que funciona através de gasolina, e aí a descoberta do petróleo dentro do território dos Estados Unidos. Isso vai fazer com que várias empresas se instalem nos Estados Unidos por causa do petróleo, né? Então isso vai atrair empresas de vários setores e vai acabar desenvolvendo a economia ainda mais, né? E o avanço para o oeste, lembra que as 13 colônias eram ao leste, conforme as indústrias foram indo para o oeste, foram ocupando território e também, né, instalando a infraestrutura, como as ferrovias, como estradas, como portos, aeroportos, né? Então a gente vai ter uma grande rede de infraestrutura nos Estados Unidos, de portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, rodovias. Isso tudo vai facilitar o quê? Vai facilitar o escoamento do processo, escoamento dos produtos produzidos dentro dos Estados Unidos. Tranquilo? Aqui tem um mapinha, ó, então a gente consegue ver ferrovias, portos e aeroportos, como ele liga tanto a costa leste, quanto a costa oeste, quanto o norte, quanto o sul. O território dos Estados Unidos é bem interligado, isso facilita muito, né, o comércio e muito a distribuição desses produtos. Aqui também já no século XX a economia vai crescer, muito por causa, a gente falou isso na aula passada, do enfraquecimento dos países europeus com a eminência das duas guerras mundiais, né? Então, conforme a Europa se destrói, os Estados Unidos vai acabar crescendo porque os países europeus estão se destruindo. É isso que vai acontecer, por isso que os Estados Unidos vai crescer muito nesse período pós duas guerras mundiais, né? Regiões industriais nos Estados Unidos. A gente tem duas regiões industriais importantes nos Estados Unidos: o Manufacturing Belt e o Sun Belt.
O Manufacturing Belt são as indústrias mais antigas, ou seja, lá no comecinho, lá no século 17, século 18, na costa leste dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, aqui no Nordeste. Então a gente tem aqui, ó, essa região Nordeste, né, o Manufacturing Belt, indústrias antigas, principalmente a indústria têxtil, indústrias automobilísticas, siderúrgicas, algumas refinarias de petróleo, indústrias e poucos tecnopolos, principalmente o tecnopolo da cidade de Boston, que é uma cidade bem importante nos Estados Unidos. Tá? Essa região ela também é chamada de Rust Belt. Rust Belt é cinturão da ferrugem. Sabe quando alguma coisa fica enferrujada? Quer dizer que ela tá velha. Então é isso que significa o Rust Belt. É o cinturão industrial mais velho, mais antigo, né? Então, também porque muitas empresas que ficavam ali no Nordeste dos Estados Unidos vão começar a ir para as outras áreas e vão abandonar os galpões nas cidades. Então, tem muitos galpões abandonados, e aí esse apelido Rust Belt, cinturão da ferrugem, cinturão antigo, vai pegar bem ali na região Nordeste, né? Aqui na região Nordeste também a gente vai ter duas grandes megalópolis. O que são megalópolis? São cidades que meio que se cruzam, são cidades que têm os meios de transporte interligados, que têm os sistemas de distribuição de produtos interligados, são cidades meio que irmãs e acabam, né, se misturando. A gente tem duas, então. A Boswash, que vai de Boston, aqui em cima, até Washington, capital, mais ao sul, né? Passando por Nova York e pela Filadélfia. Então, Boswash, a gente tem Boston, Nova York, Filadélfia e Washington. E a gente tem também a Shepeats, mais aqui ao norte. Né? A Shepeats vai de Chicago a Pittsburgh, passando por Cleveland e por Detroit. Né? Então, Shepeats, Chicago, Cleveland, Detroit e Pittsburgh. Duas grandes megalópolis nos Estados Unidos. Tudo bem? Nessa região aqui também, a gente tem os Grandes Lagos, que a gente já vem falando nas aulas. O Rio Hudson, que corta Nova York, né? E também o Oceano Atlântico. Então, esses três grandes rios, lagos e o oceano, eles vão ajudar na distribuição dos produtos, tanto para o Canadá, ao norte, quanto para a exportação através do Oceano Atlântico. Tudo bem? E o outro cinturão que a gente tem, né, a outra área industrial que a gente tem, é o Sunbelt. Né? Então, a partir lá do século XX, a gente vai ter outras regiões entrando, né, outras regiões sendo exploradas pelas indústrias nos Estados Unidos. E o Sunbelt, que é mais ao sul, vai ser essa nova área industrial. É uma área moderna, então é uma indústria de tecnologia moderna, onde a gente vai ter, por exemplo, o Vale do Silício, aqui na Califórnia, né, na costa oeste, onde o Vale do Silício é onde estão as grandes empresas de tecnologia no mundo, Facebook, YouTube, Google, Microsoft, todas essas empresas estão no Vale do Silício, aqui na costa oeste. Então, é uma região que vai concentrar o maior número de empresas e indústrias de alta tecnologia. E aqui na costa oeste, a gente também vai ter uma outra megalópole, que é a megalópole de Sansan. Sansan, que é de São Francisco até San Diego, passando por Los Angeles, né? Hollywood, passando então a megalópole Sansan, é São Francisco, Los Angeles e San Diego. Essa região vai ser o centro, né, de produção da indústria bélica e petroquímica nos Estados Unidos, né? Então, aqui em cima, em Seattle, a gente tem a indústria bélica, aqui embaixo também em Houston, em Texas, a gente tem a indústria petroquímica, né? E a NASA também tem a sua sede nessa região do Sunbelt, mais ao sul dos Estados Unidos, né? Então, a NASA, a mais aqui na Flórida, também aqui na Califórnia, tem as suas bases de pesquisa e de científicas, né? Então, são áreas de tecnologia muito grandes, são áreas que desenvolvem tecnologia, são empresas muito tecnológicas. Tranquilo? E além das indústrias, a gente também vai falar do espaço agrário, né, norte-americano, dos cinturões agrícolas norte-americanos. Né? Então, a agricultura dos Estados Unidos é uma agricultura com alto emprego de tecnologia, e isso vai fazer com que também tenha um elevado rendimento econômico. É muita tecnologia empregada na agricultura. Os Estados Unidos é o maior produtor e também é o maior exportador de alimento do mundo. Só perde, né? Só perde não. Na verdade, ele é o maior de todos. Em segundo vem o Brasil. Em terceiro vem a China, mas os Estados Unidos exporta muito e importa muito. Essa produção tecnológica ela vai acabar propiciando o surgimento e a criação de grandes empresas rurais, né? Assim como a gente viu na aula passada, lembra que foram formados grandes complexos industriais, assim como, né, também complexos agroindustriais. Né? Então, essas empresas elas vão acabar criando
espaços altamente especializados, ou seja, cada região dos Estados Unidos vai produzir apenas um tipo de produto. Então, o espaço norte-americano na agricultura ele vai ser organizado em cinturões, que são os cinturões agrícolas. Além disso, né, eles vão usar o solo e o clima para plantar determinado tipo de produto. Então, se tiver um clima mais frio, vai plantar um produto que fica bem em clima mais frio. Se tiver um clima mais quente, vai ser um produto que gosta de um clima mais quente, assim como o solo também, nutrientes de solo, né, e outras coisas. Então a gente vai ter vários cinturões agrícolas. Ó. Aqui no norte, nordeste, a gente vai ter o cinturão do leite, que é esse rosinho. Então nessa região só se produz leite, né? Aqui no verdinho é o cinturão do trigo. Então nessa região só se produz trigo. O roxinho é a cultura de corte. Cultura de corte quer dizer que é criação de gado para obtenção de carne, né? Aqui nas áreas vermelhinhas, ó, na Califórnia e aqui na Flórida, é uma cultura de fruticultura, ou seja, produção de frutas, né? Então, cada região aqui vai ser produção de um único produto. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Assistam a aula novamente, anotem as dúvidas e aí na sexta-feira a gente tira as dúvidas lá na nossa aula online. Tranquilo? É isso. Valeu e tchau, tchau.